Salve galera, tudo bem? Estou aqui para continuar falando sobre aquele assunto do autismo e quero falar a importância hoje do diagnóstico precoce, o quanto descobrir antes o autismo é a melhor coisa para começar o tratamento e a evolução da criança. Então, por base, eu quero falar de como foi descobrir o diagnóstico na Sara, como que foi importante para começar a terapia bem cedo. A Sara, ela cresceu dentro dos marcos do desenvolvimento. Isso daí quer dizer que ela, até o ano de idade ali, ela foi tendo o seu desenvolvimento normal, dentro do esperado. Tanto que, como eu trabalho com avaliação, eu lembro que quando ela tinha menos de um ano ainda, eu tinha feito uma avaliação nela, né? Pegado os brinquedos, tudo e feito, e eu vi que ela estava dentro do esperado. E lógico, né? Como todo pai, fiquei bem feliz, né? Ainda mais trabalhando com autismo, eu falei, nossa, ela tá dentro do esperado, que bom, né? Ela, até um ano, ela olhava quando a gente chamava pelo nome, ela tinha um contato visual, quando ela mamava, ela olhava para minha esposa, ela tinha esse contato visual, ela falava mamãe e papá, em torno de uns 8, 9 meses, ela começou a falar mamãe e papá, e ela tinha algumas habilidades, então, eu falei, nossa, que legal, ela tá caminhando, tá dentro do esperado, né? E aí, quando chegou, passou depois de um ano, a gente começou a notar. Na verdade, a gente não notou, depois que veio na cabeça, né? Mas depois de um ano, ela começou a cair as habilidades dela. Então, o contato visual que ela tinha, ela não apresentava mais. O olhar, quando chamado pelo nome, ela não olhava. Mamãe, papá, ela parou de falar. E a gente começou a perceber pelas fotos da escola, que ela vai para a escola desde os 5 meses, um afastamento das outras crianças. Tanto que eu questionei a escola, perguntei, mas e aí, ela tá sempre distante das crianças nas fotos? Ou é uma coincidência? E aí ela foi até, na época a escola falou, não, é uma coincidência, que tal, isso, aquilo, mas na verdade, pelo jeito, não era, né? Então eu digo até que houve uma falha aí nesse sentido da escola, né, de uma atenção melhor. Porque é importante, porque a criança ela muitas vezes passa mais tempo dentro de uma escola do que em casa, né? Então é importante o olhar daquelas pessoas que estão mais tempo com a criança, né? E aí teve esse afastamento, né, social que a gente fala. E aí com o tempo, né, eu fui percebendo que algumas coisas na verdade não estavam mais acontecendo. E aí quando eu comecei a abrir meus olhos, né, comecei, tem alguma coisa aí. Ela não tá mais olhando quando a gente chama ela pelo nome. Ela não segue nenhuma instrução. Que seguir instrução no caso seria assim: entrega pro papai tal coisa, joga fora isso, faz aquilo. Por mais que seja básico, criança já com 1 ano e meio, ela já consegue ter um segmento de instrução. Ela já consegue fazer coisas básicas, entender coisas básicas. E a Sara parecia que ela não entendia. Você falava com ela, era como se fosse você não estivesse falando. Foi até pensamos em alguma questão auditiva, tal, né? Vai, sei lá, que ela não tá ouvindo direito. Mas na verdade não, porque quando era coisas que era que ela gostava, tipo um desenho na televisão, ela podia estar num quarto, aí você ligava na sala, ela já vinha correndo. Então quer dizer que ela ouvia, ela só não conseguia ouvir e entender aquilo que a gente solicitava para ela. Outra coisa também, quando a gente pedia para ela imitar alguma coisa, faz igual, bater uma palma, mandar um beijo, ela não fazia também, mas ela tinha muita imitação espontânea. Quando ela via no desenho alguma coisa, ou ela via a gente fazendo uma coisa, ela fazia. Então, algumas habilidades ela manteve e outras ela deixou de ter, né? Vamos dizer que deu uma estacionada, né? E algumas perderam, de fato. Que é uma famosa poda neural, né? Quando a criança ela chega numa certa idade, ela acaba tendo uma poda neural, que ela acaba perdendo algumas informações, que é o normal, porém no autismo eles pedem informações que são importantes, né? No caso a Sara foi o contato visual, falar mamãe papá, foi atentar-se quando chamado pelo nome e uma coisinha ou outra. Então é muito importante ficarmos atentos aos sinais desde cedo, desde novinho. Mas cada criança tem seu tempo. Não, não tem. Porque assim, eu lembro que com 1 ano e 6 meses nós levamos ela num pediatra, comentamos sobre ela não estar falando ainda. O pediatra, ai pai, calma, cada criança tem seu tempo. E aí na época, sabe, que você não. Você fala, tá bom, né? Cada criança tem seu tempo, né? E aí deixei. Aí passou 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Conversei com a fono no qual eu trabalhava. Ela falou, não, Bruno, vamos fazer uma avaliação nela, porque realmente ela era para estar falando. E aí eu comecei a puxar na memória
as avaliações que eu faço, e a criança com 1 ano e meio, ela tem que estar falando pelo menos 10 palavras. Não precisa estar falando a palavra inteira de uma forma correta, mas mamã, papá, dá, sim, não, au, au, miau, e entre outras palavras. E ela não falava nada disso, né? Então, assim, cada criança tem seu tempo, entre aspas. Cada criança, existe avaliações, existe estudos que comprovam que a criança de 1 ano tem que fazer tal coisa, de 1 ano e meio tal coisa, de 2 anos tal coisa, de 3 anos tal coisa. Passando disso, não tá fazendo, é alguma coisa que está fora do padrão. Ela pode ser que seja um autista, sim, mas pode ser que ela tenha algum atraso, algum motivo que não seja relacionado ao autismo. Então é importante entender. A criança começou a apresentar atraso, procura o médico, procura o neurologista. Se você procurar um médico e ele falar, ainda não tá no tempo, procure outro médico, porque não tem essa, tá? Vamos se atentar, porque é atraso e atraso precisa ser trabalhado. Pode ser que hoje não vai fazer nenhuma diferença, né? Eu tenho meu filho, começou a falar com 7 anos, que eu conheço uma pessoa que começou a falar com 7 anos, tá? Mas isso não atrapalhou nada. Hoje ele fala, tá, mas e aí, como essa pessoa é socialmente? Como que ela era lá atrás? Como foi na escola? Então, sabe, como várias coisas acabam afetando, para que a pessoa ser uma criança mais introvertida, uma criança mais fechada, porque se ela não se comunica, ela não consegue fazer amizade, ela não consegue ter relacionamento com o outro. Então é importante, tem pequeno atraso, não olha quando é chamado pelo nome, não tem um segmento de instrução, procure, pode ser problema auditivo, pode ser qualquer outra coisa. Então, pessoal, vamos nos atentar aos diagnósticos precoces, vamos nos atentar aos mínimos detalhes. Eu procurei e não deu nada, graças a Deus. Então, vamos estimular para que essa criança evolua. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu mesmo quando saiu o diagnóstico dela lá com 1 ano e 8 meses, 9 meses, já preferi começar a terapia, porque é melhor eu começar a terapia e depois lá na frente eu ver que minha filha não era autista, do que eu não começar e depois eu perceber que era e ficar prejudicada. E aí, se ela é autista, pelo menos já comecei o tratamento cedo, e a minha filha então nada mais como começar o tratamento cedo, o que acabou ajudando bastante. O contato visual dela melhorou, ela tá soltando várias palavras, coisas que ela não falava. Ela pega a figura do pão e começa a falar pão, pão, pão. Ela fala au, au, minhau. Ela consegue nomear o alfabeto, ela consegue contar em inglês, coisa que ela tá aprendendo sozinho. Então, assim, com a terapia e com os desenhos, mas a estimulação que a terapia fez nela fez com que ela evoluísse. Então, novamente, importância do tratamento. Hoje ela consegue fazer coisas que ela não fazia antes. E se ela não tivesse tratamento, ela poderia ficar mais prejudicada ainda. Então, novamente, se atente aos mínimos detalhes. Se atente às coisas que parecem boba, para que não venha trazer um prejuízo para seu filho. Então, crianças têm seu tempo? Não. Criança tem seus marcos do desenvolvimento, que precisam de tempos em tempos estar aparecendo. Se não aparecer, procure ajuda, procure um neuro, procure uma equipe multidisciplinar, procure um pediatra bom, pessoas que vai falar, não, vamos lá, vamos investigar isso para ver o que está acontecendo. Beleza, galera? Então era isso que eu queria falar para vocês, a importância do diagnóstico precoce, a importância de se atentar aos detalhes, principalmente quem tem mais de um filho, então tem uma comparação. Não, eu sei que meu filho até 1 ano e meio ele fazia isso, isso e isso, então meu outro filho também tem que fazer isso e isso. Pode ser que uma coisinha ou outra seja diferente, mas uma coisinha ou outra já fica ali, de olho. Mas não fique lá, a diferença é gritante, vamos esperar para ver, não. Então é isso aí, galera. Sem contato visual, isolamento social, não se atentar ao o que é solicitado, não falar, não seguir instrução simples, não fazer imitação simples, pessoal, já é um alerta. Dá para diagnosticar desde cedo, desde novinho. Então procure ajuda, procure o diagnóstico cedo, que quanto mais cedo começar, mais a criança vai evoluir. E é nóis.